Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. O que é a cultura de crédito? O uso da tecnologia da informação, riscos e oportunidades em cenários adversos. Agradeço a participação e o apoio da nossa feira do palestrante João Carlos Machado, do Serasa. João Carlos atuou em processos de análise de cadastro, análise de demonstrações contábeis, análise de empresa de crédito da Serasa Experian. Apoiou tecnicamente o desenvolvimento e implantação dos primeiros modelos de risco de crédito para empresas. Especialista em contabilidade e finanças, trabalhou no desenvolvimento de apoio do plano de contas para análise de demonstrações contábeis. Com vocês, João Carlos Machado. Muito obrigado, hein? Primeiramente, agradeço muito a oportunidade que o Sebrae concedeu à Serasa Experian. Agradeço a presença de vocês. O tema nosso é um tema de fundamental importância para a organização das empresas. É muito importante estabelecer uma cultura de crédito, conhecer a dinâmica de crédito nas empresas, conhecer a dinâmica de crédito no mercado, como que as instituições financeiras operam crédito no Brasil, como que está o panorama das pequenas e microempresas quando se trata de crédito e quais são os fatores fundamentais para um microempresário, para uma pequena empresa ou para uma grande empresa, conhecimento sobre crédito para conseguir ter tranquilidade e evitar maiores problemas. Vocês corajosos que estão aqui, é importante, muito importante a presença de vocês e eu tenho certeza que de alguma forma vocês sairão dessa sala afetado em conhecer, em aprofundar o conhecimento sobre panorama de crédito. Antes de mais nada, a Serasa Experian é uma empresa que atua internacionalmente, mais de 4 bilhões de vendas no mundo. Aqui no Brasil nós estamos em 2.500 municípios e o que é muito importante, nós damos apoio a mais de 6 milhões de negócios diariamente. Todos os dias, mais de 6 milhões de negócios sendo fechados, transações financeiras, transações de negócios sendo passados pelo sistema da Serasa Experian. E por que essa informação é muito importante? Porque é com base nessa informação que nós conseguimos captar e cadastrar a maior parte do conhecimento que nós temos para conseguir expor aqui para vocês. Então nós vamos fazer um panorama sobre a importância do crédito nos negócios, vamos falar do mundo das pequenas e médias empresas, pequenas e microempresas, quais são os principais riscos e as oportunidades de negócios hoje no Brasil, a cultura de crédito e o papel do dono. Sucessos e insucessos, vamos trazer alguns cases para vocês. E o que faz a diferença? O que, a partir de várias análises que nós fazemos ao longo, que eu fiz ao longo de 20 anos, o que de fato eu percebi que faz a diferença hoje quando fala em cultura de crédito nas pequenas, microempresas? Vamos primeiramente falar sobre o mercado. Hoje, se nós falarmos especificamente de microempreendedor individual, no banco de dados da Serasa Experian, nós somos com 5,2 milhões de empresas. A distribuição regional, 50% dessas empresas, não está saindo o número, né? 50% das empresas estão na região sudeste. Pode passar. Se a gente pegar uma visão de como que essas empresas se comportam, com toda a crise, com todo o desemprego que nós temos, esse ano, 2015, nós fechamos com 5,3% de aumento de micro e pequenas empresas no Brasil. Sendo que 1.963.000 dessas novas empresas em 2015, 51%, todas na região sudeste, 75% dos novos empreendimentos são microempreendedores individuais. E essa é uma relevância da pujança do pequeno empreendimento no Brasil. Agora, por outro lado, isso representa grande oportunidade,
por outro lado, também significa alguns riscos e que nós precisamos aprender a lidar com eles. E a primeira informação que é inédita, né, porque isso somente no banco de dados da Serasa Experian consta, é que dessas 5,2 milhões de empresas que estão ativas no cadastro da Receita Federal, de fato, quando nós falamos em termos de operacionalidade, empresas que estão transacionando com clientes, sendo consultadas, consultando, sendo negativadas ou negativando outras empresas, que a gente chama de índice de operacionalidade, é apenas 1,8 milhões de empresas, microempreendedores individuais que estão operacionais. Então, esse é um indicador totalmente diferente, porque a empresa ela pode estar com o CNPJ ativo, mas ela pode estar não operante no mercado de crédito. E o que interessa para o mundo dos negócios é a empresa sempre aparecer no mercado, transacionar informações, ser muito transparente com o mercado para que ela consiga fazer mais negócios. Então, 35% das empresas apenas estão operacionais, de fato, em termos de crédito. E o que acontece com as outras 75% dessas empresas? Vamos ver o que acontece. Primeiramente, dessas 5,2 milhões de MEIs que estão ativas, de cara a gente já percebe que 14% delas, sou CNPJ, eu estou olhando o CNPJ nesse caso, tem alguma pendência com crédito, está com pendência em aberto. Isso representa risco, tá certo? Isso não é uma informação que, do ponto de vista do empreendedor, é uma informação que é ruim para ele conseguir operar em função dessas pendências que ele possui. 6% pendências com empresas, 5% pendências com instituições financeiras, e 5% tem pelo menos um protesto em aberto, um protesto ativo, né? Então, veja que a nossa palestra, ela começa com temas bem pesados, porque eu preciso conscientizar o empreendedor que se aventurar em um negócio é passar por várias aventuras mesmo, de fato, e que precisa ter conhecimento. Não adianta simplesmente falar de possibilidades e de sonhos. Isso é importante para um lado. Do outro lado, precisa ter informações. E essas informações precisam ser de conhecimento do empreendedor para que ele atue conhecendo o mercado, sabendo dos riscos e se preparando para enfrentar esses riscos. A situação ainda fica mais complexa quando você vai olhar os CNPJs das MEIs e olhar o CNPJ do dono da MEI, o CPF do dono da MEI. 54% dessas micro e pequenas empresas, se eu somar as restrições que tem no nome do dono, representa 54% estão com pendências no mercado. 38% com outras empresas, 29% com instituições financeiras. E 8% tem pelo menos um protesto em aberto. Por que será que isso acontece? Muitas vezes isso acontece em função do desconhecimento. Por mais que circule informações no mercado, ainda existe o empreendedor que é da necessidade, não o empreendedor da oportunidade, que desconhece alguns fatores e riscos que são fundamentais para tocar o seu negócio. E isso vai trazer algumas consequências se ele não tiver o apoio de outros órgãos, se ele não procurar ajuda, se ele realmente não procurar o que é a principal arma contra o risco. São as informações corretas, informações com qualidade. Esse estudo é inédito, eu estou trazendo para vocês algo que ainda não foi levado para conhecimento de mercado, e que eu gostaria que vocês prestassem atenção na linha azul, que é na linha dos 12 meses, a outra ainda são estudos que nós estamos fazendo, mas eu faço questão de mostrar uma coisa que é bastante estranha e complexa para entender em um primeiro momento. Indicador de operacionalidade versus idade da empresa. O que seria uma situação normal? A situação normal seria que uma empresa, à medida que ela abre as portas, ela começa a interagir com o mercado de crédito e, consequentemente, à medida que ela vai ganhando mais experiência, ela vai ganhando mais operações. O número de operações, o volume de operações tenderiam a crescer. E o que esse gráfico está mostrando? Que empresas de 1 a 3 anos de idade têm um índice de operacionalidade de 20%, e depois, à medida que ela vai envelhecendo, os indicadores vão caindo. Esse indicador de operacionalidade vai caindo. Quando eu olhei esses números, isso chamou muita atenção. Se vocês quiserem chegar mais perto...
Eu vou ver de alguma forma, eu vou disponibilizar essas informações para vocês, tá? É inédita essas informações, não tem no mercado, e eu trouxe aqui para prestigiar a presença de vocês mesmo. E a gente vai falar de temas muito fortes, quer dizer, vamos aguentar, vamos participar, porque os temas são pesados, ninguém está aqui para enganar ninguém, a gente vai ser o mais realista, o mais verdadeiro com vocês, mostrar as informações de fato, porque a arma contra o risco é a informação. Precisa ter informação. Próximo slide. Eu não fiquei satisfeito com esses números e falei, poxa, eu preciso de arrumar uma forma inteligente para explicá-lo. O que eu fiz? Eu trabalho numa área de inteligência de crédito. Essa área, ela é fundamentalmente para estudar os fenômenos. Estudar os fenômenos, tentar interpretá-los para melhorar a gestão das empresas, tá certo? E o que eu trouxe aqui? Eu separei as empresas que são consideradas alto nível de operação. São empresas que são pequenas e médias empresas. Todas as empresas desse gráfico são pequenas empresas que faturam menos do que 3 milhões e 600 mil ano, ou seja, são empresas que estão no simples. A grande maioria, 90% delas, são microempresas e empresas de pequeno porte. Quando eu separei daquele grupo que é o mercado, separei as empresas que transacionam com mais frequência, que abrem as informações para o mercado, são mais transparentes. Elas disponibilizaram, por exemplo, o balanço patrimonial nos últimos 24 meses. São empresas que estão ativas. Eu fui lá e calculei o indicador de operacionalidade dessa empresa. São empresas de baixo risco. Eu separei as empresas de alto risco das empresas de baixo risco. E olha como o gráfico ficou totalmente diferente daquele gráfico anterior. Vocês lembram que no gráfico anterior a curva era descendente, a curva descia. À medida que a empresa envelhecia, ela caiu o indicador de operacionalidade. Empresas transparentes, empresas que fazem boa gestão de crédito, olha o que acontece com o indicador de operacionalidade dela. Empresas novas, elas têm uma procura inferior do que as empresas do outro gráfico. Lá estava batendo 19%, aqui bate 4%. Mas olha que fenômeno interessante. A partir do momento que a empresa envelhece, o que acontece com o indicador de operacionalidade dela? Aumenta. Aumenta consideravelmente. Eu tenho microempresas aqui com mais de 21 anos, cujo indicador de operacionalidade dela está em 31%, enquanto no outro gráfico, empresas com mais de 20 anos praticamente nem existia, já não estavam mais operacionais. Isso mostra a importância das empresas cuidarem da sua estrutura de crédito, criar uma cultura de crédito dentro da empresa. Próximo slide. Então vamos falar agora, daqui para frente, quando eu falar em crédito, eu vou falar em sentido amplo. Muitas vezes eu converso com alguns empreendedores, eu começo a falar sobre crédito para ele fala, isso não me interessa. Crédito é coisa para banco. Eu não sou banco, eu não empresto dinheiro. Opa, isso é um erro gravíssimo. Porque não importa o tamanho da sua empresa, não importa o ramo de atividade da sua empresa, não importa quantos sócios você tem, você sempre será envolvido e impactado pelo termo crédito. Sempre. O crédito ele tem um sentido muito amplo. E é esse sentido amplo que nós vamos explicar. E nós vamos ver a consequência das pessoas, dos empreendedores que negligenciam o crédito, o que acontece com eles. Nós vamos ver aqui nas próximas transparências. Primeiro de tudo, que é outro estudo inédito, eu mapeei mais de 60 mil empresas para identificar o quão importante é o crédito na estrutura patrimonial delas. O que eu fiz? Eu calculei a estrutura de contas a receber de clientes em relação ao ativo, a estrutura de contas a pagar de fornecedores em relação ao ativo, e aí nós chegamos a esse número. Comércio representa, nos últimos 3 anos, 19,5% de importância no ativo. Crédito representa praticamente 20% do ativo dela. Indústria 8,2%, serviço 9%. As fontes operacionais, os fornecedores de curto prazo, o comércio chega a bater 25%. Sabe o que esse número representa? Esse número representa que o crédito nas empresas no Brasil é o segundo ativo mais importante. O primeiro ativo é o ativo de funcionamento, são os ativos fixos. Tirando o ativo fixo, crédito é a informação, é o conteúdo, é a conta mais relevante das estruturas dos balanços patrimoniais dos últimos 3 anos. Como que uma empresa pode negligenciar 20% do seu ativo? Não pode fazer isso. É esse 20% de ativo que pode fazer toda a diferença na história dela.
Estamos vivendo um cenário complicado, o cenário é complexo, temos alta taxa de desemprego, estamos com juros altíssimos, o país está, de certa forma, sem rumo, não existe uma estrutura política bem fundamentada para conseguir fazer as aprovações no Congresso que interessa para as empresas, que interessa para a população. Então, nós temos um cenário extremamente adverso e um cenário de risco. Desconhecer o cenário, fazer de conta que isso não está acontecendo, é a primeira alternativa do fracasso. Temos que mostrar os números. Esses números eles estão gratuitos no site da Serasa Experian, vocês podem entrar no site, esses números todos os meses eles são atualizados. E hoje nós temos recorde absoluto do número de recuperações judiciais nas empresas. Aqui tem grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas. Nós batemos 1.243 recuperações judiciais requeridas no ano de 2015. É recorde absoluto, 55% acima dos números do número imediatamente anterior. O que é isso? Negligenciar crédito. Isso é negligenciar crédito. Se o assunto ficou pesado, em termos de nós sabemos que em 2015, fechamos agora esse ano, com recorde absoluto de números de recuperações, esse número é muito mais pesado ainda, porque historicamente somente 6% das empresas que entram em recuperação judicial, de fato se recuperam. 6%. A gente tem um estatuto chamado Instituto da Recuperação Judicial, que o nome diz, é para recuperar as empresas, está certo? Então, por que só 6% se recuperam? A lei precisa ser revista, a lei precisa ser melhorada para que tanto os credores, porque ela cumpre a sua função, né? Tanto os credores recebam aquilo que é de direito, como as empresas que estão passando por dificuldades consigam se recuperar. Olha, naquele gráfico nós temos 27% de pequenas empresas, 22% de grandes empresas, 45% de média empresa. Pequena e média empresa é a maioria. Temos todos os setores econômicos, 28% serviço, 28% comércio, 40% das indústrias. Essas 6% de empresas que se recuperaram, quanto tempo demorou para elas se recuperar? No mínimo 5 anos. As empresas demoram mais de 5 anos para sair da recuperação judicial. Isso destrói muito sonho, isso destrói muita família, e é preciso ter consciência dos números e trabalhar para que isso não aconteça. É isso que nós estamos fazendo aqui, por isso que é importante a presença de vocês, para entender esses fenômenos que acontecem e como evitar esse fenômeno, não deixar que isso aconteça e conseguir agir de forma preventiva. Nosso trabalho é agir de forma preventiva. Por favor. Informação e reputação. Como os bancos trabalham? Como que os bancos operam? Interessa o microempreendedor saber como os bancos trabalham? Interessa? Interessa sim. Por que que interessa? Interessa porque quando uma pequena empresa vai solicitar um crédito, seja para capital de giro, seja para alavancar os seus ativos, para reformar, para ampliar, para fazer um estacionamento, para comprar veículos, ele precisa ir com um plano, ele precisa conhecer como que o banco opera crédito, para ele ser imuniciado com os documentos adequados, para ele ir imuniciado com informações adequadas, porque o banco trabalha com um conceito difícil de entender, mas é fácil para a gente explicar, de assimetria de informação. Significa o quê? Se eu não te conheço, eu te cobro mais. Tá certo? Por quê? Porque eu não consigo calcular seu risco. Então, você precisa se apresentar para mim. Se apresente de forma aberta. Quem é você? E hoje, a informação está gratuita, ela está em quase todos os lugares. Você, pequeno empreendedor, vocês podem ter informação, vocês devem ter informação. Existem birôs de crédito que fazem isso, existem sites que fazem isso. No site da Serasa, vocês têm lá os números de nascimento de empresas, isso é só um exemplo. Como que estão distribuídas as empresas por setor de atividade no Brasil, qual que está o indicador de nascimento de empresas, como que está sendo distribuído isso no município, no estado, no Brasil, as divisões setoriais, as divisões por funcionários, ou seja, existe uma vasta informação, um vasto número de informações que estão a seu alcance, que o empreendedor tem que usar a seu favor.
O empreendedor ele tem que ter conhecimento disso, porque senão ele é vítima. Ele passa a ser vítima das ações de uma dinâmica de mercado que vai fazer com que a reputação dele diminua no mercado de crédito, no mercado de negócios de maneira geral. Quando eu falo crédito, não é só ele vendendo para o cliente a crédito, é quando ele vai no mercado também buscar os melhores fornecedores, porque os fornecedores dele, ele precisa também ter confiança. Porque se ele não se envolver com parceiros de primeira linha, de primeira qualidade, ele consequentemente vai ter problema no seu ciclo de produção, ele vai ter problema de performance de qualidade com o seu cliente. Veja que existem algumas situações que correm no mercado, que isso corre por celulares, na web, nos computadores, nas redes. Você vê empresas condenadas porque atua com trabalho escravo, você vê gente negligenciando aspectos ambientais importantes. Temos exemplo de grandes empresas que, da noite para o dia, praticamente toda a reputação dela foi atingida em função de negligenciar algumas observações importantes do ponto de vista socioambiental. Isso tem a ver com crédito? Tem a ver com crédito. Crédito é confiança, crédito é reputação. Crédito é muito além do que vender a prazo, comprar a prazo. Crédito é algo que você vai carregar, empreendedor, com você ao longo de muito tempo, ao longo de todo o seu negócio, ao longo de todo o seu histórico. Como que os bancos operam? Os bancos trabalham com todas as linhas de informações públicas e privadas. Você tem junta comercial, Secretaria da Fazenda, Receita Federal, fichas cadastrais, chamados protestos em entidades privadas, protestos públicos, né, PFINs, refins. Refins são restrições financeiras de banco, protestos de cartório, cheques sem fundo. Você tem informações do Sintegra, você tem atas, você tem publicações de balanço. Tudo isso tem que ser consistido, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que fazer parte de uma base de empresas. Os bancos têm isso, a Serasa tem isso, outros birôs de crédito trabalham de forma parecida. Tem que ter alguns critérios, isso é disponibilizado para o mercado, alguns itens gratuitos, alguns itens são pagos, mas de alguma forma, toda a informação ela tem que ser muito bem estruturada. O banco ele vai pegar todas essas informações que tem referente às empresas, ele vai desenvolver um modelo de score. O modelo de score ele vai tentar, via matemática, via estatística, separar o baixo risco do alto risco. Vamos ver como que isso funciona. Ele vai separar um conceito que existe há séculos, é o conceito do CES do crédito. Ele vai avaliar o caráter da empresa, o caráter do sócio, o caráter ele vai olhar se tem restrições, se não tem restrição, se ele está pagando em dia, se ele não está pagando em dia, informações públicas e informações privadas. As condições econômicas, os fatores externos, se são favoráveis, se não são favoráveis. Ele vai avaliar se aquela empresa ela trabalha isoladamente, como que estão os sócios e como que estão as participações dessas empresas em outras empresas. Uma empresa que participa de outra empresa e é controlada por uma outra empresa já forma um grupo econômico. Pode ser um grupo pequeno, pode ser um grupo grande. Esse grupo ele é olhado, ele é analisado, não passa nada pelas instituições financeiras. E vocês, quando estiver fazendo uma análise de crédito de uma empresa, vocês também têm que entender como funciona essa análise para vocês aplicarem isso no seu dia a dia. Então, o banco ele se municia de informações para reduzir o risco dele e aumentar a lucratividade. Todo empreendedor tem que fazer a mesma coisa. Eu vou avaliar o meu mercado, eu vou avaliar o meu público, eu vou avaliar se é pessoa física, qual que é o risco daquela pessoa física honrar os pagamentos comigo, qual que é o risco daquela pessoa jurídica, daquela empresa honrar os pagamentos comigo. Eu quero ter bons fornecedores no meu processo produtivo. É assim que o mercado funciona. Tem que ter conhecimento sobre isso. A capacidade, qual é a capacidade de gestão do administrador? Quanto tempo que ele está nesse mercado? Qual que é a experiência dele? Já teve sucessos e insucessos anteriores? Qual que é o capital? O C capital é as demonstrações contábeis, é o fluxo de caixa, o contas a receber, o contas a pagar. O banco vai analisar isso, e o pequeno empreendedor consegue analisar isso. Isso já é muito mais rápido analisar hoje. Antes isso era muito mais complexo, hoje isso é muito mais simples. Qual que é a conduta em relação à responsabilidade? Esse termo conduta eu chamo de reputação. Qual que é a reputação dessa empresa? Essa empresa, você queria ter uma empresa que tem graves problemas fiscais, ambientais, como seu parceiro de negócio? Isso pode contaminar a sua empresa também. E o colateral é a capacidade dessa empresa dar garantia.
Não importa se é grande empresa ou pequena empresa, qual que é a sua capacidade de me dar uma garantia desse crédito que você está obtendo junto a uma instituição financeira? Qualquer que seja o modelo de análise das instituições financeiras, vai passar por todos esses aspectos. Ele vai pegar todas aquelas informações, se for uma micro e pequena empresa, ele vai trabalhar com um processo massificado de análise, gerando o score. Se for uma empresa média e grande, ele vai trabalhar, muitas vezes, passando pelo processo de score, mas também fazendo com que o analista de crédito avalie aqueles pontos e interrelacione com o modelo. Na prática, como isso funciona? E vocês sabendo disso, qual que é a postura de vocês? Eu peguei aqui todos os dados reais, todos os dados do último ano, peguei o setor de exportação, peguei um setor de comércio de produtos para agropecuária, setor alimentício e setor de confecções. Apliquei um modelo de score e identifiquei, olha como que tem muitas oportunidades no mercado, mesmo com todo o estresse, com todo o desemprego, com todos os problemas que nós temos, tem muita oportunidade de fazer bons negócios. Agora que nós conhecemos como que o mercado funciona, como que se opera crédito, como que o banco trabalha, eu vou pegar e falar assim, se eu estou concedendo crédito para o mercado e vendendo a prazo, quais são os melhores setores para eu atuar? Se eu estiver se o banco estiver me analisando, como que ele vai me enxergar? Então, o azulzinho a gente chama de baixo risco. O vermelho, a parte vermelha, alto risco. Vejam que nesse mesmo gráfico, nesse mesmo período, quando eu tirei uma fotografia das empresas, existem empresas de baixo risco e de alto risco. Tá certo? Em todos os setores. Eu posso pegar, selecionar qualquer setor de atividade, vai ter empresas com baixo risco e com alto risco. Quanto mais empresas tiver de alto risco, mais o banco vai ter restrições ao crédito. Quanto mais empresas de baixo risco, o banco vai acelerar mais empréstimos para aquele setor. Pensando nisso agora, você empreendedor, você futuro empreendedor, em qual quadrante você espera estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? É isso que vocês têm que começar a refletir. Outra maneira que o banco opera, ele trabalha tamanho de empresa, risco do sócio, risco de empresas. Então, quem está lá no quadrante acima, onde está dando 60%, significa alto risco. Uma base de 2 milhões de empresas. Onde está no meio do quadrante, médio risco. Onde está na ponta do quadrante, no começo do gráfico, baixo risco. O que ele vai fazer? Ele vai optar por clientes de baixo risco. Os clientes de alto risco, ele vai dificultar o crédito, vai burocratizar o crédito, ou vai precificar o crédito com juros maiores. Essa ferramenta que o banco trabalha está disponível para todo mundo. Se você quiser fazer uma análise da carteira de clientes de vocês que operam a prazo, pode tirar uma fotografia dessa e verificar se vocês estão com clientes com alto risco de crédito, com baixo risco de crédito e com médio risco de crédito. E aí vocês conseguem chamar esses clientes e remodelar essa carteira. Falar como que a gente vai trabalhar daqui para frente. Antecipar os recebíveis de cliente que está dando mais risco, gerar alguns descontos para eles, para você conseguir antecipar esse recebimento antes que eles se apertem mais e não consigam pagar, e começarem a prospectar no mercado clientes que são mais favoráveis para o seu negócio. Então, o que nós olhamos até agora? Olhamos o cenário, verificamos que o cenário é confuso, o cenário é complexo, mas identificamos que existem muitas informações boas para que você possa trabalhar no mercado. Identificamos que muitas empresas, apesar de toda a crise, está se abrindo muitas empresas no Brasil. Isso é ótimo. Identificamos que existe um cenário de estresse, onde o número de recuperações judiciais está aumentando. E identificamos agora como que os bancos trabalham, utilizando uma metodologia geral, né, como que os bancos operam crédito, para que vocês se instrumentalizem, para quando chegar no banco, saber que precisa ser transparente, que precisa de estar munido do maior número de documentos, porque eles vão exigir disso, senão eles vão precificar seu crédito de maneira desfavorável a você e mais favorável para eles evitarem o risco. Daqui para frente, vamos fazer o seguinte, como construir uma história? Primeiro de tudo, estabelecer na empresa. Eu quero que vocês, daqui para frente, quando saírem daqui, quando falar a palavra crédito, vocês já entendam o crédito no sentido amplo. E quando alguém perguntar, isso te interessa? Vocês vão falar, sim, isso me interessa. Isso impacta o meu negócio? Sim, isso impacta o meu negócio. O crédito ele vai garantir a perenidade da empresa. Perenidade significa que a empresa vai durar durante muito tempo se ela conseguir constituir
bons relacionamentos, se ela conseguir reunir boas informações para ela trabalhar no mercado. Austeridade, cortando gastos desnecessários. Objetividade, tendo foco, ela vai precisar foco e controlar, ser objetiva, ter regras claras, definições claras, políticas claras para que opere o crédito onde ela está hoje, aonde que ela quer chegar nos próximos anos. E sempre maximizando a riqueza. A empresa precisa dar lucro para conseguir gerar riqueza também para os seus colaboradores, para o sócio, para toda a sociedade. Uma empresa que cresce, cresce toda a economia do país. Isso daí tudo, gente, significa estabelecimento de uma cultura de crédito na organização. Enxergar o crédito no sentido amplo, trabalhar esse crédito no sentido amplo e passar a enxergá-lo com outros olhos. Mas a rotina do microempreendedor é muito complicado. Quando ele se afoga em todo aquele número de informações que ele precisa trabalhar, ele está preocupado. Poxa, e minhas vendas? Eu vou conseguir bater essa meta desse ano? Pô, as vendas estão difíceis, como que eu faço para fidelizar meu cliente? Será que o meu produto está bom, está saindo com qualidade? Como que está essa aceitação no mercado? E aí ele começa a falar, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? As contas vão se fechar no final do mês? Então, são muitos desafios do empresário que ele precisa trabalhar. O que eu posso afirmar para vocês é aquilo que nós falamos no início da apresentação. Sempre ocorreram mudanças. Ao longo da história, sempre ocorreram mudanças. O que está talvez um pouco mais estressante, talvez seja a velocidade como as coisas acontecem, a velocidade como as coisas estão girando. E para isso, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, o grande empreendedor, o futuro empreendedor, aquele que está pensando em atuar no mercado, ele precisa trabalhar com informações com qualidade. Porque não adianta também colocar um banco de dados com muita informação e essas informações estarem inconsistentes, ele não conseguir trabalhar esses dados. Então, daqui para frente, o desafio do empreendedor. Aquela pessoa que aspira um novo negócio, primeira pergunta, tem um plano de negócio consistente e viável? Ele precisa fazer essa reflexão. Não dá para ir para o mercado sem ter um plano de negócio. Se você tentar tirar um capital, se você tentar buscar uma linha de crédito, a primeira coisa que vai perguntar, qual que é seu plano de negócio? E precisa estar documentado, isso não pode estar simplesmente na sua cabeça. Pense nisso, trabalhe isso com os seus companheiros, trabalhe isso com a sua família, vá ao mercado, busque informações sobre isso, em sites especialistas, tem vários modelos de plano de negócio, que basicamente você precisa ter um planejamento, identificar qual é o mercado que você precisa atuar. Qual que é o meu mercado? Quem são os meus clientes potenciais? Aonde estão os meus clientes potenciais? Como minha concorrência trabalha? Como que eu posso me diferenciar da minha concorrência? E como eu quero ser reconhecido no mercado? Eu quero ter uma grife, eu preciso ter uma forma de chamar a atenção da minha comunidade, daquela minha região, daquele meu mercado, porque eu tenho alguns diferenciais. Isso eu preciso ter escrito. Quais são os investimentos necessários? Muitas empresas vão ao banco, mas não sabem quanto que elas precisam. Você precisa saber quanto que você tem de recurso próprio, de dinheiro em conta, um colchão de liquidez, e quanto que você vai precisar de recursos de terceiro. Então, você vai separar e fazer esse cálculo. Você vai trabalhar com financiamento? Qual que é o período do financiamento? Qual que vai ser a carência desse financiamento para que você possa operar? Quanto tempo você tem fôlego? Isso tudo dá para calcular, isso tudo dá para trabalhar. E aí depois você vai entrar na rotina do seu negócio. Depois que você tem tudo planejadinho, a palavra de ordem é controle. É difícil, parece que é exaustivo, mas vai ser gratificante quando você estabelecer uma rotina de controle. Controle de vendas, controle de custos, controle de estoques. O mandamento separa o dinheiro da empresa do dinheiro do sócio. O dinheiro da empresa é da empresa. O dinheiro de gastos pessoais, ele não pode ser misturado com o caixa da empresa. Muitos MEIs, muitos empreendedores individuais estão tendo dificuldade para fazer essa separação. E precisa fazer essa separação. Enfim, olha,
empresário? Conhecer a empresa, conhecer o mercado de atuação, avaliar a sua situação econômica financeira e a do seu negócio, entender os riscos de toda a cadeia. Não adianta olhar só para si, olhe para o mercado. Conheça os fatores críticos de sucesso. O empresário precisa conhecer profundamente a empresa, conhecer como que ela gera o caixa e quais que são os riscos. Aí vem a pergunta, eu fiz tudo isso, mas o cenário não é favorável, o cenário é adverso. Então eu vou falar para vocês, quando o cenário é adverso, aí é que tem que planejar mais e mais. Quanto mais difícil tiver o mercado, mais é o planejamento que vai fazer a diferença. Entendam a empresa como um conjunto de projetos, não importa o tamanho, toda empresa tem contas a pagar, contas a receber, estoque, faturamento, imobilizado. Se tem funcionário, se não tem funcionário, se o próprio dono é que faz tudo, não importa. Toda empresa, ela impacta o ambiente e é impactada pelo ambiente. Isso a gente chama de teoria de sistemas. Ambiente político, ambiente tecnológico, ambiente econômico, comportamento, ambiente competitivo e ambiente regulatório. As leis impactam uma empresa? Sem dúvida nenhuma. É preciso estar antenado a tudo isso. Planejamento, gestão e controle, a importância dos números. Eu não estou falando que vocês precisam, para ser empreendedor, virarem contadores, fazer bacharelado em contabilidade, mas vocês precisam ter um conhecimento básico dos números. Isso é importante, vamos ver por quê. Peguei um caso de uma empresa, infelizmente, eu não posso citar o nome da empresa, caso real, tá? Vim acompanhando ela ao longo do tempo. Nós, internamente, quando você começa a calcular os números da empresa, a gente começa a verificar que ela vai ter problema. E vocês conseguem enxergar isso. Olha, 2007 e 2008, isso que está em vermelho é o capital de giro da empresa, o que está em azul é a necessidade de capital de giro da empresa. Significa o seguinte, o capital de giro e a necessidade de capital de giro estavam compatíveis. Quando foi 2009 e 2010, o capital de giro cai absurdamente, cálculo simples do balanço patrimonial. E a necessidade continua. Significa o quê? É como se tivesse caído aquele colchão de liquidez que eu falei para vocês, que é necessário a empresa ter, só que as contas vão chegando, e ela tem contas a pagar. Olha o que acontece, por que caiu o capital de giro dela? O faturamento atingiu um pico, ela cresceu demais de forma desordenada, de repente esse faturamento começou a cair, os custos começaram a cair em proporção menor. O que aconteceu com o fluxo operacional de caixa dela? Olha onde foi parar o gráfico, negativo em mais de 150 mil. Então, o fluxo de caixa começou não entrar mais caixa, ela começou a dever, começou a ter muito mais obrigações do que entrada de dinheiro. O que aconteceu com essa empresa? Dá para prever o que aconteceu com essa empresa? Se ela tivesse, talvez, acompanhando os números mensais, talvez pudesse mudar essa história, talvez mudaria essa história. Pode passar. Endividamento subiu demais, não conseguiu pagar, ficou com o patrimônio totalmente descoberto. Liquidez, essa liquidez que está em vermelho é a liquidez de mercado, e a liquidez que está em azul é a liquidez da empresa. Sempre eu estou comparando agora o número do mercado com o número da empresa. Olha como que estava operando o mercado no endividamento e olha como que a empresa operou no endividamento. Ou seja, ela estava totalmente com uma disruptura em relação ao que estava acontecendo com o mercado. Do ponto de vista financeiro, a empresa não honrou os compromissos assumidos. Tá certo? Não tinha como honrar os compromissos assumidos. Se você fizesse uma busca, se você fosse uma instituição financeira, ou se você for a empresa, pensa sempre dos dois lados. Eu fazendo o negócio com ela, esperando o que vou receber dessa empresa, ou eu sendo essa empresa, esse empresário, olha o que aconteceu com eles. Quando ela começou a operar, que nós vimos na origem do gráfico, estava tudo bem, tudo verdinho. Pouquinhos problemas. À medida que o tempo foi passando, aquele descontrole de caixa, pode continuar.
começaram a sinalizar falta de pagamentos. Falta de pagamentos. Começou a estourar as faltas de pagamento. Ela começou a ser protestada, começou a ser negativada, entrou em total disruptura. O que aconteceu em 17/2/2014? Essa empresa entrou em recuperação judicial, ela não conseguiu. Então, há um estrangulamento das finanças da empresa, uma série de erros e uma série de fatores, muitas vezes externos, que acontecem, que fez com que a empresa não conseguisse resolver. Uma gestão financeira adequada, talvez, poderia ter mudado, uma renegociação de prazos, mas para fazer isso, tem que entender, o empresário, o empreendedor, precisa entender dos números. Por favor. Outro estudo feito recentemente, isso aqui saiu do forno semana passada. Eu separei 2 grupos de empresas do mesmo setor, porque vocês podem pensar assim, João, mas o que está acontecendo é o seguinte, você pegou um setor que estava com problema, aí você pegou um caso que estava num problema com um setor que estava num problema. Aí eu pensei isso também, quando eu estou fazendo os estudos, eu falo, bom, então eu vou pegar agora 3 setores, vou pegar empresas boas, peguei mais de 3.000 empresas que estão operando com crédito de forma muito positiva e peguei mais de 3.000 empresas que estão operando com problemas, que já deu sinais de problemas. E separei, peguei 3 setores, autopeças, combustíveis e lubrificantes e logística. Em cima são as empresas que eu estou chamando empresas de sucesso. E embaixo as empresas que estão com tendência ao insucesso. Vamos olhar só esses números aqui. Empresas de sucesso, qualquer que seja o setor, olha o número, a conta fornecedores em relação a cliente. O fornecedor está financiando parte do cliente e a outra parte que ela está financiando, ela está buscando dinheiro em banco. Tá certo? Só que olha a comparação do dinheiro que ela está buscando em banco com o dinheiro que ela tem de colchão de liquidez, no patrimônio da empresa. Ela nunca busca, em nenhum desses 3 setores, ela está procurando se endividar mais do que a capacidade dela de dar garantias do próprio patrimônio da empresa. Ou seja, elas possuem um colchão de liquidez. Agora, vamos olhar as empresas que estão com tendência ao insucesso. Não são empresas quebradas. Mas são empresas que, se não tomarem problema, isso são cálculos de medianas. O que pode acontecer? Olha a conta clientes com a conta fornecedores. Ela está concedendo muito mais prazo do que ela está tendo prazo com o fornecedor. Ou seja, ela tem que pagar primeiro para receber depois. Se eu tenho que pagar primeiro meus fornecedores para receber depois, aonde que eu fui buscar dinheiro para capital de giro? Nos bancos. Taxa de juros hoje, está fácil? Está favorável? Não. O que acontece? Financiamento vai aumentando cada vez mais. Olha o volume de patrimônio em relação ao volume de financiamento. Patrimônio em todos os setores, o patrimônio é inferior ao valor do financiamento. Ou seja, o índice de endividamento dessa empresa estourou. O que vai acontecer? Alguma coisa precisa ser feita para ela sair desse ciclo. Senão, vai aumentar as estatísticas da inadimplência, vai aumentar as estatísticas das falências. Olhando graficamente, é muito mais fácil. O que é um índice financeiro? Nada mais é do que uma representação de um cálculo de quociente daquilo que nós enxergamos lá. Para vocês ficarem craque, do lado esquerdo, empresas de sucesso. São empresas do mesmo setor de atividade. Do lado direito, as empresas de insucesso. Chamei dessa forma. Tá? Não são empresas quebradas, empresas que estão com problemas. Olha o que acontece nos últimos 3 anos das empresas. Olha o índice do endividamento da empresa de sucesso. Combustível e lubrificantes, 95%. Das empresas de insucesso, 245%. Olha o patrimônio, rentabilidade do patrimônio, 20% em média. A rentabilidade do outro já está negativo. Olha o que aconteceu com as vendas das empresas de sucesso. Mesmo setor de atividade, mesma região e mesmo tamanho. Qual que é o fator diferencial? Vendas, 7%. A outra, queda nas vendas. Não dá para enxergar daqui, mas dá para ver que o valor está caindo e está no vermelho. Outro setor. Olha, gente, mudou totalmente o setor. Saímos do setor de comércio e entramos para o setor de serviços.
Se eu chegasse para vocês agora e falasse onde que está o quadrante do sucesso, onde está o quadrante de insucesso, eu tenho certeza que vocês acertariam. Por quê? Porque os números estão mostrando. Agora, se a gente consegue enxergar, por que que o empreendedor não está conseguindo? Precisa buscar qualificação, precisa buscar ajuda. Autopeças. O setor está em crise? Está em crise. Temos problemas? Temos problemas. Temos empresas de sucesso. E agora uma pegadinha. Aonde que estão as empresas que não estão com sucesso? Está do lado, é a primeira ou a segunda? Do lado esquerdo ou do lado direito? Alguém arrisca? Fala, Leandro. Onde que estão as empresas de sucesso? Lá? Por quê? Os números mostram. Porque os números mostram. Os números que eu criei, não, são os números das empresas. Elas produziram esses números. É mais fácil eu gerenciar quando eu tenho esses números? É mais fácil. É mais fácil eu antever problemas quando eu tenho esses números? É mais fácil. Então, veja, essas empresas entraram em problema. Vão ter problemas para pagar. Próximo. Confecções, a mesma coisa. Sucesso e insucesso. Agora o insucesso está do lado de lá. Ficou claro a importância dos números financeiros? Vimos com dados reais. Ninguém aqui está inventando, eu não estou querendo vender curso de contabilidade, nada disso. A gente está pegando os números das empresas, calculando as médias e mostrando para vocês. É isso. Um mesmo setor de atividade, você vai ter empreendedores de sucesso e empreendedores de insucesso. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E o que faz a diferença? Informação. Vamos enfatizar toda vez isso. Isso também tem postura. Olha, esse aqui é um estudo da casa, que é estudo do Sebrae, que eles divulgaram não faz muito tempo. Pergunta, planejamento prévio, do item sobre planejamento. Ao abrir uma empresa, parte dos empreendedores, principal motivos de morte, de fechamento de uma empresa, eles chamaram de causa-mortes no estudo. Principal motivo de fechamento das empresas. Ao abrir a empresa, parte dos empreendedores não levantou informações importantes do mercado. 46%. Ele não buscou informações sobre o seu mercado. A gente falou isso no início. Empresas que não buscam informações estão fadadas ao fracasso. Outro item. 39% não sabia qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio. Nós não falamos isso? Nós não mostramos isso, que isso acontece? Nós não mostramos que isso de fato acontece? Essa pesquisa foi entrevistando, ali eu olhei os números macros, eu olhei indicadores. Aqui eles entrevistaram os empreendedores de sucesso e de insucesso. Eu cheguei nos mesmos resultados de maneira diferente, o que significa que o estudo é robusto, que o estudo é verdadeiro. 38% não sabiam o número de concorrentes que tinham. Então, o que é isso, gente? É planejamento prévio, business case, business plan, plano de negócios. Continuando no Sebrae, é um dos estudos que eu mais gostei, que eu fiz lá internamente, fiz outros cálculos e cheguei a números muito próximos. Empresas abrem por quê? Sonho, desejo de ter o próprio negócio. Isso é um sonho. Isso é ruim? Não, isso é bom, é isso que move as pessoas, é isso que faz a diferença de fato. Só que eu preciso ter informações. No primeiro ano, eles já sofrem com formação de carteira de clientes. O que é isso? Mercado. Conhecer o mercado, aonde eu busco meus clientes. Falta capital de giro. O que é isso? Planejamento financeiro. Nós mostramos isso. Agora vamos falar do outro lado. A gente falou do lado do fracasso e do lado do sucesso. 63% dos empreendedores que estão abertos querem expandir o seu negócio. Lembra? Nos slides anteriores nós vimos comércio de lubrificantes. Empreendedor de sucesso e empreendedor com insucesso. Tem gente ganhando dinheiro. O mercado pode estar desfavorável, mas tem gente ganhando dinheiro. Precisa trabalhar muito, duro e corretamente. Principal causa do fechamento, planejamento financeiro, gestão empresarial, comportamento do empreendedor. Resume, esse quadro praticamente resume todas aquelas estatísticas que nós mostramos. Próximo quadro. E aí uma informação que
quando eu comecei a falar que a diferença do sucesso e do insucesso é postura do empreendedor e informação. Olha o que aconteceu quando comparou as empresas de sucesso com as empresas de insucesso. Nas atividades da empresa, o empreendedor realizou algum curso? 35% das empresas de sucesso fizeram cursos. O cara está buscando conhecimento, está fazendo isso que vocês estão fazendo aqui. Quem está, num sábado, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, está aqui na Feira do Empreendedor, esses daqui eu acredito que vão fazer a diferença no mercado. Vão fazer a diferença no mercado porque estão buscando conhecimento, buscando informação. E é isso que faz, de fato, a diferença. Essa é a maior diferença entre o fracasso e o sucesso, deu na realização de curso, na busca de informações. Intensificar contato com outras empresas, ser transparente, bancos, entidades e governo, é buscar conhecimento. Finalmente, eu deixo vocês agora com uma mensagem que o Tom Peters, grandes visionários são importantes, grandes administradores são fundamentais, e vocês não estão sozinhos. Contem com a gente sempre, contem com o Sebrae, contem com a Serasa, que vocês vão conseguir fazer sempre parte do quadrante do sucesso, tá certo? Muito obrigado.